É a mesma história toda primavera. Você pega aquele pacotinho tão desejado de sementes de pepino e logo começa o eterno dilema na sua cabeça. Devo ou não devo pôr de molho? A vovó sempre as deixava numa compressa, em cima de um pires. Já o vizinho da horta joga as sementes secas na terra e ri dos métodos antigos. Quem é que tem razão? A internet está cheia de conselhos contraditórios e parece que a resposta para esta pergunta simplesmente não existe. E se eu lhe disser que 95% dos jardineiros e horticultores cometem pelo menos um erro crucial nesse processo, que é, à primeira vista, tão simples? Um erro que pode custar-lhes metade da colheita. Neste vídeo, não vamos apenas desmistificar alguns mitos. Vamos pôr um ponto final nessa discussão. Eu vou mostrar-lhe quando molhar a semente é um erro fatal e quando é o único caminho para o sucesso. E no final, você terá um guia prático e simples que vai eliminar de vez as suas dúvidas. Então, fique à vontade, porque hoje vamos desvendar o segredo principal das sementes de pepino. Já agora, em que lado você está? Escreva já nos comentários. Deixo de molho ou semeio a seco. Vamos ver quem tem mais seguidores. Antes de mergulharmos nesta batalha entre molhados e secos, vamos dar uma olhada rápida no coração do nosso futuro pepino. A semente. O que é a semente no fundo? É um pequeno organismo vivo em estado de sono profundo, ou, em termos científicos, em anabiose. Dentro dessa casca dura, como num cofre blindado, está guardado o embrião da futura planta e a reserva de nutrientes para a primeira fase. Este cofre, o tegumento da semente, é incrivelmente resistente. A sua função é proteger a vida adormecida do frio, da seca, de danos mecânicos e de doenças. A semente pode ficar neste estado por anos, à espera paciente do momento ideal para acordar. E o principal sinal para esse despertar é a água. A água desencadeia processos bioquímicos complexos. As enzimas são ativadas. Os nutrientes armazenados transformam-se em formas acessíveis ao embrião, e ele começa a crescer, rompendo a sua casca protetora. Compreendendo este princípio fundamental, chegamos à nossa questão principal. Molhar as sementes é, essencialmente, a criação artificial dessas condições ideais, um despertar forçado. E semear a seco é confiar na natureza, é contar que a semente saiba o momento certo de despertar, já dentro do solo. Ambas as abordagens são válidas, mas, como em tudo, o diabo mora nos detalhes. Para começar, vamos direto ao clássico, o método das nossas avós. Afinal, por que é que o ato de demolhar as sementes se tornou uma tradição tão enraizada? A explicação é bastante simples. Antigamente, as sementes eram, digamos, selvagens. Elas vinham direto da horta, sem qualquer tratamento, e muitas vezes tinham uma casca muito dura e espessa. Para uma semente assim, começar a vida no solo seco, especialmente quando a primavera era fria e pouco úmida, era um verdadeiro desafio. O processo natural de inchaço podia demorar semanas, ou até mesmo nunca acontecer. Demolhar as sementes era uma forma de dar uma ajuda. A água amolecia a casca resistente, tornando muito mais fácil para o embrião germinar e romper a superfície. Além disso, era uma maneira excelente de testar a viabilidade das sementes. Para que gastar espaço precioso na horta com sementes que não iriam vingar? As sementes eram postas de molho, e passados alguns dias, ficava claro. Aquelas que tinham começado a inchar ou a rebentar eram as vivas, prontas para plantar. As que ficavam paradas iam diretamente para o lixo. Era uma técnica de cultivo simples e extremamente eficaz para a época, que permitia poupar tempo, espaço e esforço. Este método enraizou-se profundamente na mente dos jardineiros como a abordagem mais correta, pois durante décadas garantiu resultados previsíveis e fiáveis. Tornou-se assim
sinônimo de cuidado e de um plantio bem feito. Agora, vamos voltar aos tempos atuais e analisar os argumentos de quem defende a sementeira a seco. O seu principal trunfo é que a própria natureza já resolveu isso. Em condições naturais, ninguém germina pepinos num pires. O fruto maduro cai no chão, apodrece e as sementes hibernam no solo para brotarem na primavera. Elas passam por uma estratificação natural e despertam apenas quando as condições são ótimas, umidade suficiente e solo aquecido. Os defensores deste método dizem: ao semear a semente seca, criamos o ambiente mais natural possível para ela. Ela não sofre o estresse da mudança. Afinal, o que acontece quando fazemos o pré-molho? Germinamos cuidadosamente uma minúscula raiz branca, e depois pegamos nessa criatura tão frágil e transplantamo-la para a terra. O mais pequeno movimento descuidado e a raiz quebra-se. Pronto. A planta morre ou fica doente por muito tempo. Na sementeira a seco, a raiz aparece imediatamente no ambiente onde terá de viver. Desde o primeiro segundo, ela adapta-se à densidade e composição do solo, e cresce imediatamente na direção certa, fixando-se e começando a procurar nutrientes. Segundo eles, uma planta assim será naturalmente mais forte, mais resistente e mais tolerante ao estresse. Ela escolhe o momento ideal para começar, o que significa que arranca nas condições mais favoráveis para si. Vamos dar uma olhada dentro daquele pacotinho de sementes. O que encontramos? Muitas vezes, as sementes não são apenas bege. Elas vêm em cores vibrantes, como verde claro, azul ou laranja. Não é um novo tipo de pepino avatar, mas sim sementes incrustadas ou peletizadas. E é exatamente aqui que mora o erro mais comum. Esse tipo de semente jamais deve ser deixado de molho. Pense nelas como um comprimido com uma cobertura protetora. O fabricante já cuidou de tudo. Ele envolveu a semente em um composto especial. Essa camada contém fungicidas para proteger contra doenças fúngicas logo no início, inseticidas contra pragas do solo, além de um complexo completo de micronutrientes e estimuladores de crescimento. É como um kit de sobrevivência de um astronauta, com tudo o que é necessário para o primeiro, e mais difícil, período. Quando essa semente entra em contato com o solo úmido, a casca se dissolve lentamente, liberando gradualmente todas as substâncias úteis para o embrião. Mas o que acontece se a gente simplesmente jogar essa semente na água para hidratar? Vamos desperdiçar toda essa cobertura cara e útil, mandando-a ralo abaixo. Todos os nutrientes e agentes de proteção se dissolverão na água e não chegarão à planta. Estaremos com as próprias mãos, privando a semente de todas as vantagens pelas quais, aliás, pagamos. Por isso, anote a regra de ouro. Se as sementes são coloridas, plante-as sempre a seco. Certo, as sementes coloridas ou tratadas já estão resolvidas. Mas e quanto às sementes normais, as não processadas? Parece óbvio que estas, sim, precisam de ser postas de molho. No entanto, até aqui encontramos armadilhas, ou neste caso, o tempo debaixo d'água excessivo. O erro mais comum, depois de lidarmos com as sementes tratadas, é o afogamento das sementes comuns. Muitos jardineiros pensam da seguinte forma: quanto mais tempo as sementes ficarem na água, melhor absorverão a umidade e mais rápido irão germinar. Eles acabam por deixá-las na água por um dia inteiro, ou até 2, e isto é um erro fatal. A semente, tal como qualquer ser vivo, respira. Sim. Mesmo no estado seco, ela consome uma quantidade microscópica de oxigênio. E quando o processo de inchaço começa, a sua necessidade de oxigênio aumenta drasticamente. Se as sementes estiverem completamente submersas na água por um longo período, elas simplesmente não terão como respirar. Elas sufocam e morrem. O tempo ideal para demolhar sementes de pepino secas e não tratadas é de, no máximo, 12 horas. Mas o ideal mesmo
é entre 6 e 8 horas. Neste período, elas conseguem absorver a quantidade de água necessária para iniciar os processos de crescimento, sem ainda começar a sofrer de privação de oxigênio. Se a sua intenção não é apenas demolhar, mas sim germinar as sementes até ao aparecimento das raízes, após as 6 ou 8 horas na água, deve retirá-las e colocá-las sobre um pano ou papel umedecido, ou até mesmo em discos de algodão, garantindo sempre o acesso ao ar. Outro aspecto de extrema importância é a temperatura. Os processos que ocorrem dentro da semente são extremamente sensíveis ao calor. Podemos fazer uma imersão perfeita, mas se as sementes forem colocadas num parapeito frio, onde a temperatura ronda os 15 a 17 graus, corre o risco de não obter rebentos saudáveis, mas sim sementes que acabaram por apodrecer. O pepino é uma cultura que exige calor, e as suas sementes despertam de forma mais eficaz numa faixa de temperatura que vai dos 25 aos 30 graus Celsius. É exatamente neste intervalo que as enzimas trabalham com a máxima eficiência. Por isso, se decidir iniciar a germinação, encontre um local quente para as sementes. Pode ser perto de um radiador, mas nunca em cima dele, para não as cozinhar. No topo de um armário da cozinha, onde o calor costuma subir, ou até mesmo em cima de um router. Alguns jardineiros mais experientes utilizam tapetes de aquecimento específicos para sementeiras. Ao criar estas condições tropicais, verá as raízes a surgir literalmente ao fim do segundo ou terceiro dia. Já no frio, este processo pode arrastar-se por uma semana inteira, ou acabar de forma desastrosa, com as sementes a ganhar bolor antes sequer de conseguirem brotar. Vamos falar sobre água. À primeira vista parece simples, certo? Abrir a torneira e encher o recipiente. Mas acredite, até na água temos os nossos truques. A água clorada da rede pública pode prejudicar o desenvolvimento do embrião. O cloro é um desinfetante e, em altas concentrações, é agressivo para esses organismos tão delicados. Por isso, o ideal é usar água descansada ou decantada em temperatura ambiente. E se puder melhorar, a melhor opção ainda é a água da chuva ou a água de degelo. Dizem que esse tipo de água tem uma estrutura molecular especial e funciona como um bioestimulante natural. Para preparar água de degelo em casa, basta congelar água descansada numa garrafa plástica e depois deixá-la derreter naturalmente à temperatura ambiente. Muitos jardineiros e agricultores vão além e adicionam diferentes estimulantes. Podemos usar a seiva de babosa, aloe vera, que é um excelente antisséptico natural e estimulador de crescimento, ou recorrer a preparações específicas, como epim ou zircon. Estes produtos ajudam as sementes a suportar melhor o estresse inicial, aumentam a sua energia de germinação e fortalecem a sua imunidade futura. O mais importante é seguir rigorosamente as instruções da embalagem e não exagerar na concentração. Queremos um benefício, não correr o risco de causar danos. Antes de iniciar a imersão, jardineiros mais experientes fazem um procedimento crucial: a calibração. Mas por que fazer isso? Mesmo em um único pacote, as sementes podem ter qualidades muito distintas. As maiores e mais pesadas são a elite. É delas que você tem a maior chance de obter plantas fortes e mais produtivas. Já as sementes pequenas, mirradas ou ocas, são as fracas, as azaradas. Elas geralmente não germinam, ou se o fizerem, produzirão mudas fracas e pouco vigorosas. Para separar o joio do trigo, as sementes são colocadas em uma solução salina. É muito fácil de preparar. Uma colher de chá de sal de cozinha para um copo de água. Basta despejar as sementes na solução e misturar. Após 5 a 10 minutos, você verá o resultado claramente. As sementes boas e cheias vão afundar até o fundo, enquanto as ocas e fracas ficarão flutuando na superfície. Estas que flutuam devem ser impiedosamente removidas com uma colher e descartadas.
Já aquelas que afundaram precisam ser bem lavadas em água limpa e então enviadas para o molho ou secas novamente, se o objetivo for uma semeadura a seco. Este procedimento simples leva apenas 10 minutos, mas aumenta drasticamente a taxa de germinação e garante mudas muito mais uniformes e fortes, poupando você de frustrações e das células vazias na sua sementeira. Existe ainda outro método tradicional, mas extremamente eficaz, para preparar sementes: a desinfecção. Isto é especialmente importante se estiver a usar sementes que colheu você mesmo, já que na sua superfície podem permanecer agentes patogênicos de várias doenças fúngicas e bacterianas, como a fusariose ou a bacteriose. Para garantir a segurança das futuras plantas, as sementes devem ser tratadas antes da imersão. O método clássico é submergi-las por 20 a 30 minutos numa solução de permanganato de potássio a 1%. A cor da solução deve ser rosa escuro, mas nunca roxa. Depois disso, é fundamental lavar as sementes em água limpa. Um método mais moderno e suave é a utilização de biofungicidas, como o fitosporin. Nesta solução, as sementes podem ficar de molho por 1 a 2 horas. Este processo não só elimina a microflora patogênica, como também coloniza a superfície da semente com bactérias benéficas que protegerão a planta no futuro. É crucial lembrar que sementes incrustadas, ou seja, as que são coloridas, não precisam de ser desinfetadas, pois o fabricante já tratou delas por si. Este procedimento é necessário apenas para sementes comuns, não tratadas, sobretudo se tiver dúvidas sobre a sua proveniência. Vamos delinear o cenário perfeito para a sementeira a seco. Em que circunstâncias este método não é apenas viável, mas sim a melhor opção? Primeiro, é crucial que utilize sementes de alta qualidade, frescas e, acima de tudo, que tenham sido devidamente tratadas pelo fabricante. Como já vimos, pré-embebê-las, a sua imersão, é, na verdade, contraproducente. Em segundo lugar, o solo, quer seja em campo aberto ou na estufa, deve estar já bem aquecido e com a umidade ideal, no momento em que semeia os pepinos diretamente. Desta forma, assim que a semente atinge o solo, ela encontra imediatamente as condições mais confortáveis. Ela incha gradualmente, ao seu próprio ritmo, e quando a pequena raiz emerge, já se encontra no seu local permanente de desenvolvimento. Isto elimina o risco de danos durante o transplante e permite que a planta se desenvolva completamente livre de estresse. A sementeira a seco é a opção perfeita para quem valoriza o seu tempo e prefere intervir minimamente nos processos naturais. É o método planta e esquece, que, quando aplicado nas condições corretas, garante resultados excelentes. O essencial é garantir, a partir daí, uma rega regular, mas nunca excessiva, de forma a manter a umidade do solo num nível consistente. Agora, vamos analisar as situações onde a pré-embebição e a germinação prévia são simplesmente indispensáveis. O primeiro e principal caso são as sementes antigas. Se por acaso tiver um pacote que ficou esquecido, cuja validade expirou há 1 ou 2 anos, não o deite fora de imediato. As sementes de pepino, por exemplo, podem manter a viabilidade por até 8 anos, mas a sua energia de germinação diminui drasticamente a cada ano. Se semear estas sementes secas na terra, corre o risco de não ver nascer rigorosamente nada. Neste caso, a germinação num papel ou toalha úmida é a sua única hipótese. Isso permite-lhe, primeiro, verificar se ainda existem exemplares vivos, e assim, não desperdiçar o espaço na sua horta. E, em segundo lugar, ajudará a despertar esses poucos velhotes que ainda têm alguma força residual. Para as sementes antigas, é particularmente benéfico o tratamento ou a embebição numa solução de estimuladores de crescimento, pois isso lhes dará um impulso extra de energia.
O segundo caso é a sementeira para mudas quando temos prazos limitados. Se precisa de obter a germinação o mais rápido possível para cumprir os prazos agronômicos, a pré-germinação acelerará o processo em 3 a 5, ou até mesmo 7 dias, em comparação com a sementeira a seco. Vamos detalhar o ritual ideal de germinação, passo a passo, especificamente para aquelas sementes mais exigentes. Passo 1. A calibração em solução salina. Como já mencionamos, selecionamos apenas os exemplares mais pesados e densos, ou seja, aqueles que afundaram. Passo 2. Desinfecção. Submergimos as sementes por 20 minutos em solução de permanganato de potássio ou por algumas horas numa solução de fitosporin. Em seguida, enxaguamos com água limpa. Passo 3. Estimulação. Deixamos as sementes de molho por algumas horas, seguindo as instruções do produto, numa solução de epim, zircon ou até mesmo suco de babosa, aloe vera. Passo 4. A germinação propriamente dita. Usamos um recipiente raso, como um pote de plástico com tampa. No fundo, colocamos algumas camadas de papel higiênico, discos de algodão ou um pedaço de tecido de algodão. Molhamos bem essa base, mas sem deixar que a água fique empoçada. Distribuímos as sementes espaçadamente, garantindo que as raízes não se enrolem. Cobrimos com outra camada de tecido ou discos de algodão úmidos. Fechamos o recipiente com a tampa, mas não de forma hermética, ou o colocamos dentro de um saco plástico, para criarmos um efeito estufa. E, finalmente, o passo 5. Colocamos nossa incubadora num local aquecido, com temperatura entre 25 e 30 graus, e esperamos pelo surgimento das pequenas raízes brancas. O momento-chave na germinação é não perder o ponto de não retorno. O que eu quero dizer com isso? A fase ideal para plantar a semente germinada é quando a radícula, o pequeno broto da raiz, mal despontou, medindo no máximo 1 ou 2 milímetros. Parece apenas um pontinho branco e minúsculo. Nessa fase, ele ainda está forte o suficiente e não teve tempo de se prender ou grudar no papel ou no algodão que você usou. Se você perder o momento e a raiz crescer 1 centímetro ou mais, o plantio se torna uma operação cirúrgica. Raízes longas ficam extremamente frágeis e quebram com facilidade. Além disso, elas podem se enredar ou se fixar no meio de germinação, e ao tentar separá-las, você causará danos irreparáveis. Por isso, assim que começar a germinação, verifique as sementes 2 vezes por dia. Assim que notar as primeiras radículas, comece o plantio imediatamente. Plante essas sementes com o máximo de cuidado, numa cova úmida e pré-preparada, posicionando a radícula para baixo ou de lado, e cubra com terra de forma muito delicada, sem compactá-la. Há outro método interessante que fica a meio caminho entre a imersão e a sementeira a seco. Chama-se barbotagem ou borbulhamento. O nome pode parecer complicado, mas na prática é muito simples. Trata-se do tratamento das sementes em água saturada de oxigênio. Para isso, precisa apenas de um frasco, água e um compressor de aquário. As sementes são colocadas no frasco com água. O difusor do compressor é mergulhado junto e o aparelho é ligado. As bolhas de ar misturam as sementes constantemente e saturam a água com oxigênio. Este processo resolve 2 questões de uma só vez. As sementes absorvem ativamente a umidade, sem sofrerem de falta de oxigênio, ou seja, anoxia, o que pode acontecer na simples demolha. Além disso, o fluxo constante de bolhas cria um efeito de micromassagem que lava a superfície das sementes, removendo os inibidores de crescimento, as substâncias que atrasam a germinação. A barbotagem é feita normalmente durante um período de 18 a 24 horas. Após este tratamento, as sementes revelam uma energia de germinação excepcional e produzem plântulas muito uniformes e vigorosas. Este método é especialmente eficaz para sementes velhas, compactadas
ou que são naturalmente mais difíceis de germinar. E se você for plantar pepinos em condições que não são perfeitas? Por exemplo, se plantar em solo aberto quando a terra ainda não aqueceu o suficiente. A primavera pode ser longa e fria, e a época de plantio já está em cima. Neste caso, semear sementes que já germinaram pode ser arriscado. Uma raiz delicada, mimada pelo calor, ao cair na terra fria, sofrerá um choque enorme e pode simplesmente morrer ou apodrecer. Mesmo que a planta sobreviva, ela ficará doente por muito tempo e atrasará o seu desenvolvimento. Para o solo frio, o plantio a seco é muito mais adequado. A semente seca, deitada na terra, vai esperar pacientemente até que as condições se tornem favoráveis. Ela só começará a inchar e a germinar quando o solo aquecer até a temperatura ideal. Sim, as mudas aparecerão mais tarde, mas em compensação, elas estarão adaptadas às condições existentes desde o início. A planta será mais forte e mais resistente. Chegamos a um paradoxo. Quanto piores as condições, menos malabarismos você precisa fazer com as sementes. A natureza se encarregará de regular o tempo e dará o início no momento mais adequado. Vamos fazer uma experiência de pensamento. Imaginemos 2 canteiros. No primeiro, plantamos sementes que foram previamente germinadas em condições ideais de estufa. No segundo, simplesmente atiramos sementes secas do mesmo pacote. Lá fora, o clima primaveril está instável e muito variável. No primeiro canteiro, os rebentos surgem logo ao 3º ou 4º dia. Direitos, bonitos, uma alegria para os olhos. No segundo canteiro, há silêncio total. Passa-se uma semana, e de repente, o tempo estraga-se e chegam as geadas de retorno. Os rebentos delicados do primeiro canteiro, que ainda não tiveram tempo de ganhar força, são os primeiros a sofrer. Temos de os cobrir, de os salvar, e nem todos sobrevivem. Enquanto isso, no segundo canteiro, as sementes continuam na terra, à espera que passe este período desfavorável. Quando o tempo melhora e o solo volta a aquecer, elas brotam em uníssono. Sim, com um atraso de uma semana, mas logo de início beneficiam de ótimas condições. E, muitas vezes, passados um mês ou mês e meio, as plantas do segundo canteiro, o canteiro preguiçoso, alcançam e até ultrapassam o crescimento dos seus frágeis e mimados irmãos do primeiro canteiro. Este exemplo demonstra que a velocidade nem sempre é o fator mais importante. Por vezes, é melhor confiar no ritmo natural da natureza. Vamos analisar um outro tipo de semente que é frequentemente encontrado à venda: as sementes em fita. Esta é uma maneira super prática para quem deseja obter fileiras perfeitamente alinhadas, sem a necessidade de raleio. As sementes já vêm fixadas nesta fita de papel solúvel em água, mantendo uma distância uniforme entre elas. É preciso molhar esta fita antes de plantar? A resposta é clara: não. Primeiro, se você a molhar, a fita irá se desfazer e todo o propósito dela, garantir fileiras retas, será perdido. Você acabará tendo que pescar sementes individuais daquela papa de papel. Segundo, os fabricantes geralmente utilizam sementes de alta qualidade, calibradas e muitas vezes já tratadas para estas fitas. Portanto, a técnica é simples. Abra um sulco, regue-o bem para garantir uma boa reserva de umidade. Coloque a fita seca, cubra com terra e regue novamente. O papel se dissolve rapidamente no solo, permitindo que as sementes recebam a umidade necessária para germinar. Este é mais um exemplo onde o excesso de zelo, ou a vontade de fazer o melhor possível, acaba apenas atrapalhando e estragando a praticidade pensada pelo fabricante. Existe um mito de que o simples ato de demolhar as sementes afeta de alguma forma o sexo das futuras flores do pepino. A crença popular diz que certos procedimentos podem aumentar o número de flores femininas e, consequentemente,
A produtividade. Um exemplo é o aquecimento das sementes antes da imersão. No entanto, não há qualquer prova científica que sustente esta teoria. A programação genética responsável pela proporção de flores masculinas e femininas já está definida na variedade ou no híbrido. Se optou por um híbrido partenocárpico moderno, ele já terá predominantemente flores femininas, independentemente de ter demolhado as sementes ou não. Por outro lado, se estiver a cultivar uma variedade antiga polinizada por abelhas, esta terá sempre uma certa quantidade de flores masculinas que produzem o pólen. A sua presença é fundamental para a polinização. Por isso, não vale a pena confiar em métodos populares duvidosos para aumentar a produtividade através de manipulações nas sementes. A melhor forma de obter uma colheita abundante de pepinos é escolher o híbrido moderno mais adequado às suas condições de cultivo e garantir-lhe bons cuidados, rega, fertilização e o tutoramento correto das hastes. Outro erro comum relacionado com a rega é molhar a cova depois de plantar. Muitos jardineiros agem da seguinte forma: preparam a cova seca, colocam a semente seca ou germinada, e depois regam abundantemente com o regador por cima. Isto está completamente errado. O jato forte de água pode, em primeiro lugar, enterrar a semente demasiado fundo, o que irá dificultar a sua chegada à superfície. Em segundo lugar, a água pode deslocar a semente para o lado. E em terceiro lugar, forma-se uma crosta de solo compacta à volta da semente, impedindo a circulação de ar. A técnica correta é a seguinte: primeiro, prepare a cova com a profundidade necessária. Depois, regue-a abundantemente e espere até que toda a água seja absorvida. É nesta mistura úmida e solta que vamos colocar a nossa semente. De seguida, cobrimos a semente com terra já seca e solta. Esta camada de terra seca funcionará como uma cobertura ou mulch, impedindo que a umidade evapore rapidamente e prevenindo a formação da crosta. Desta forma, a semente estará em condições ideais, úmida por baixo e com solo solto por cima, permitindo que o ar circule facilmente e que o rebento possa nascer sem qualquer dificuldade. Vamos então falar sobre a profundidade correta para plantar as suas sementes. Este é um fator crucial que influencia diretamente o sucesso da germinação, quer as sementes tenham sido previamente demolhadas ou não. Há uma regra de ouro: a profundidade de plantio ideal deve ser equivalente a 3 vezes o diâmetro da semente. Para pepinos, por exemplo, isto significa cerca de 1,5 cm a 2 centímetros. Se plantar a semente demasiado à superfície, muito rasa, ela pode não encontrar umidade suficiente e acabará por secar ao sol. Além disso, a plântula que nascer assim ficará mal fixada no solo. Se, por outro lado, enterrar a semente demasiado fundo, a 3 ou 4 centímetros, a plântula pode simplesmente não ter força nem reservas suficientes para perfurar a espessa camada de solo e chegar à superfície. Gastará toda a sua energia neste esforço e sairá para a luz já debilitada, ou pior, nem sequer conseguirá sair. Por isso, siga sempre a profundidade recomendada. Isto é especialmente crucial no plantio a seco, onde a semente precisa de encontrar umidade exatamente a essa profundidade. Mas esta regra também se aplica, e é igualmente importante, para as sementes que já foram previamente germinadas. Posto isto, que conclusão podemos tirar de tudo o que foi falado? Pode parecer que a situação é complexa, mas na verdade, tudo se resume a uma lógica bastante simples. O princípio fundamental que deve memorizar é este: não tente melhorar o que já está otimizado. Se está a comprar sementes modernas e caras de um produtor conhecido, especialmente se estiverem coloridas ou revestidas, confie na tecnologia. Semeie-as secas, numa terra bem preparada, úmida e quente. O fabricante já colocou nesta semente
tudo o que é necessário para um arranque de sucesso. A sua função é apenas não interferir. Contudo, se estiver a lidar com sementes de colheita própria, compradas àquela senhora no mercado, ou com pacotes fora de prazo, então os bons e velhos métodos, como a calibração, a desinfecção e a pré-germinação, são extremamente úteis. Estes métodos vão ajudá-lo a descartar o material inviável, a acordar as belas adormecidas e a dar-lhes uma nova oportunidade de vida. No fundo, a escolha do método não depende das suas crenças, mas sim do material de origem com que está a trabalhar. Chegamos finalmente ao fim. Vamos fazer um resumo e condensar tudo num esquema simples e fácil de entender. Então, aqui está a verdade definitiva sobre as sementes de pepino. Lembre-se apenas de duas perguntas simples que precisa de fazer a si próprio. A primeira pergunta é: que tipo de sementes tenho? Se forem coloridas, drageadas ou incrustadas, a resposta é clara: semeie apenas a seco. Se as sementes forem normais, não tratadas, passamos à segunda pergunta. A segunda pergunta é: qual é a idade e a qualidade das minhas sementes? Se forem frescas, de boa qualidade e tiver confiança nelas, pode semeá-las diretamente a seco, num solo quente e úmido. No entanto, se as sementes forem antigas, de origem duvidosa, ou se apenas quiser garantir o sucesso e acelerar o processo, aí sim, deve demolhar e germinar. Mas faça-o corretamente. Evite afogá-las, mantenha-as em local quente e plante-as assim que surgirem as primeiras e minúsculas raízes. É só isto. Não há magia, apenas lógica e uma boa compreensão da biologia da planta. O chamado debate eterno não faz sentido, na verdade, porque ambos os métodos estão corretos. O essencial é aplicá-los no momento certo. Espero que este vídeo lhe tenha sido útil e que agora esteja munido de conhecimentos que o ajudem a obter uma colheita abundante. Obrigado por assistir até ao fim. Não se esqueça de subscrever o canal para não perder outros segredos de jardinagem. Dê um like neste vídeo, é a melhor forma de reconhecer o nosso trabalho. E agora, a pergunta principal para si, especialmente depois de ter visto tudo isto: a sua opinião mudou? E qual método escolherá para a sementeira deste ano? Escreva nos comentários. Vamos debater.